Olá pessoal, bom dia. Vamos começar agora uma aula diferente, uma aula que a gente vai preparar para a primeira avaliação nesse modo, ok? Então, qual é a proposta para vocês? Resolver algumas questões. Essas questões ela vai revisar nossos assuntos nessa última parte dos nossos estudos. Então, nós vamos para equação reduzida da circunferência, equação geral da circunferência, ponto e circunferência e reta e circunferência. Lembrando que esses últimos dois foram estudados na última terça-feira, certo? Lembrando também que fizemos uma revisão de distância entre um ponto, a reta e a circunferência, e a distância também entre dois pontos. Ou seja, esses dois últimos pontos aqui que foram estudados agora, a gente tem que ter um cuidado maior para não ter nenhum problema. Mas esse assunto ele foi todo visto, certo? Desde o começo do ano e de forma gradual, com o tempo passando, a gente foi introduzindo novos conceitos, mas os conceitos anteriores também não deixaram de ser usados, certo? Então, eu peguei questões da apostila, por exemplo, essa questão é a questão 6, questão 2 da página 6, e nós vamos aqui ver o que a questão traz de informações. Então, vamos lá. Diz a seguinte: o ponto C representa o centro da circunferência que passa pela origem do sistema. Olha só. Lembrando, por favor, acompanhem o mouse que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, essa circunferência está sendo claro que ela vai passar aqui, ó, na origem do sistema, certo? De coordenadas conforme mostra o gráfico. Então, o que é que nós temos de informação? Nós temos o centro, que tem as coordenadas -3 e 4, e temos que a circunferência tem um ponto que é o centro, que é a origem do sistema, ou seja, 0 e 0. Essa questão pede dois itens, ok? Deixei o desenho aí, aqui, né, para ficar mais fácil de observarmos. E a letra A, ele pede a medida do raio da circunferência. Então, olha só, o que é o raio dessa circunferência? Nada mais do que a distância do centro da circunferência, aqui, ó, a origem do sistema de coordenadas cartesianas representada a medida do raio. Então, olha só, essa distância é meu raio, ok? Essa distância é meu raio. Então, vamos lá. Para encontrar o raio, eu vou calcular a distância, certo? Os pontos que temos estão aqui, o centro e a origem, e eu vou para aquela fórmula que a gente já estudou várias vezes, que é calcular a distância. Então, olha, xc menos xo, aqui, ó, -3 menos 0, yc menos yo, 4 menos 0. Temos. Como tirar 0 não vai mudar em nada, isso fica bem claro. Nós temos que -3 ao quadrado é 9 e temos que 4 ao quadrado é 16. Seria, né? Raiz de 25, que é 5. Então, nós encontramos aqui de forma bem rápida, bem clara, o raio da circunferência, certo? Já acrescentei a informação aqui. Na letra B, ele pede a equação reduzida. Olha, se ele pedisse a equação geral ou a reduzida, com as informações do centro da circunferência e do raio, eu só precisaria substituir nas fórmulas, ok? Então, fica bem claro que com as fórmulas das equações da circunferência, eu tendo a informação do centro e o raio, eu preciso trocar os valores. Como ele está pedindo a equação reduzida, eu vou substituir o A por -3, vou substituir o B por 4, ok? Valor de Y, e vou substituir o raio
por 5. Temos fazer o joguinho de sinal, né? Menos 3 mais 3, menos 4 dá menos 4, e temos a equação. Então, essa questão é considerada uma questão bem simples, bem direta, né? A única coisa que a gente poderia ter uma dificuldade é se a gente não levasse em consideração que essa distância aqui, ó, fosse o raio da circunferência. Entendendo que isso é o raio, a questão ela torna-se simples, ok? Vou passar. Essa é a questão que está na página 11 e é a questão de número 3. Ele pede qual é o comprimento da circunferência cuja equação é essa. Preste atenção. A equação dada dessa vez, ela já é a equação geral. Ok? Como é a equação geral, eu vou compará-la com a equação também na forma geral. Não teria sentido, né? É óbvio isso. Não teria sentido de forma nenhuma a gente fazer algo diferente. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 6x e menos 2ax. São termos correspondentes. Já vimos nas aulas anteriores. Então, menos 2a igual a menos 6. Portanto, a é 3. Vou comparar agora quem está com y. Menos 2b igual a menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, b é 1. Certo? Quando eu tenho A e B, óbvio que eu já tenho o centro da circunferência. Mas prestem atenção no comprimento. O que pede a questão? Ele quer o comprimento. Foi por conta disso, do comprimento da circunferência, que antes da gente começar o assunto de geometria analítica, eu coloquei uma pequena revisão sobre círculo e circunferência. Do círculo nós tínhamos a área, e da circunferência a gente tinha o comprimento. Então, ó, como está pedindo o comprimento da circunferência, eu tenho que o raio, ou que o centro, ele não é informação suficiente. Eu ainda preciso saber quem é o raio. Então, olha só. Para descobrir quem é o raio dessa circunferência, eu vou pegar a parte correspondente aqui, ó, ao termo independente e vou simplesmente igualar a minha parte independente aqui também da equação. Já sei o centro, então vamos lá. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a menos 6. O menos 6 é o termo independente da equação dada, ok? Substituindo, ó, o A é 3, o B é 1, certo? E a única incógnita agora que resta é descobrir quem é o raio. 3 ao quadrado, 9, 1 ao quadrado, 1. Organizando a equação, o 10 passa para depois da igualdade negativa. Menos 16, ok? Como os dois são negativos, multiplico por menos 1, fica positivo. E raiz quadrada de 16 é igual a 4. Lembrem, como a questão estava pedindo o comprimento da circunferência, eu preciso da forma do comprimento. Isso aqui todo mundo já sabe, pelo amor de Deus, né? Substituindo, tenho que o raio é 4, como já resolvemos anteriormente. 2π vezes 4, nós temos 8π. Aí fica a critério de vocês. Como a questão não disse que π valia 3,14, eu substituo ou não. Então, toda vez, lembra, o foco é o Enem, o foco são os vestibulares. Então, é o seguinte, você olha para as alternativas. Se a alternativa tiver substituído, a gente sabe que o valor a ser usado é 3,14. A aproximação, digamos assim, oficial para π é 3,14.
Mesmo que a questão não informe, porque na maioria das vezes vai ter essa informação sim, eu gostaria que vocês lembrassem disso, certo? Então, é uma questão também tranquila que a gente está mostrando aqui. Então, o que foi que nós fizemos até agora? Equação reduzida, equação geral. Nas outras questões que nós vamos resolver, ela também envolve conhecimento sobre isso. Então, a gente não vai ficar único e exclusivamente a esses dois conceitos. Página 12, questão 7. Não lembro, acho que teve alguém que pediu essa questão, mas vamos lá. Ela é bem parecida com, ela tem, como é que eu posso dizer? Uma relação com a primeira, que nós resolvemos hoje, porque ele fala, olha só, da distância até a origem, e também temos a relação com a questão anterior, porque na questão anterior, ele também entregava a equação geral da circunferência. Preste atenção nessa equação da circunferência em si. Olhe que ela não está organizada. Esse y ao quadrado e o 2x, eles estão em lugares trocados. Mas, convenhamos, né? Não é nada que nos leve a errar uma questão dessa. Comparando com a equação geral, da mesma forma que fizemos anteriormente, nós temos que menos 2ax é igual a mais 2, certo? Posso tirar o x, porque, convenhamos, eles iriam ser cancelados. E 2 dividido por menos 2, menos 1. Agora, para encontrar o valor de b, o y do centro. Menos 2b aqui, ó, igual a menos 4, dividindo b igual a 2. Nessa questão específica, ela não tem a necessidade de encontrar o valor do raio, porque a questão pede a distância do centro, que nós já temos, à origem, ou seja, coloquei que o raio é raiz de 3, caso quisesse continuar a resolver. Então, a distância do centro à origem do sistema, certo? É só calcular a distância entre os dois pontos, ok? Então, valor de x menos valor de x, menos 1 menos 0. Valor de y menos valor de y. Menos 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 1 mais 4, 5. Então, a minha distância é raiz quadrada de 5. Questão simples, uma questão direta, que eu só preciso ter... digamos assim, um cuidado maior para saber o que nós temos de informações e o que nós precisamos, mas é considerado uma questão simples. Das pessoas que me mandaram as suas atividades, eu percebi que muitos estão tendo problema com sinais. Então, isso aí nada mais é do que uma falta de atenção. Sabemos que acontece, é normal acontecer até, mas se tivermos uma atenção maior, certamente conseguiríamos diminuir os erros. Agora vamos com uma questão bonita. Questão trabalhosa, mas uma questão bonita. Ela envolve praticamente todos os conceitos anteriores. Ok? Página 12, questão 1. No sistema de eixos cartesianos ortogonais, as interseções das curvas de equação, olha só, equação do segundo grau e equação do primeiro grau, ou seja, uma parábola e uma reta. Ele diz que as interseções são extremidades de um diâmetro de uma circunferência cuja equação é. Ou seja, vamos lá. Primeira coisa, ele dá a primeira equação. Então, a primeira equação é uma parábola, ok? Segunda equação, uma reta. Como a reta ela tem interseção com as parábolas, esses dois pontos que nós temos, os pontos A e B, eles são as extremidades da parábola. Olha só,
Se eles são extremidades, as interseções, isso nos leva a crer que esse ponto, ou seja, o ponto médio entre eles, é nada mais do que o centro da circunferência. Então, primeira coisa, encontrei as interseções. Depois que encontro as interseções, vou usar o ponto médio para encontrar o centro. Sabendo o valor do centro, a única coisa que nos resta agora seria descobrir qual é o diâmetro, ou seja, ou a distância de AB, que depois eu dividiria por 2, ou calcularia a distância de AC ou CB, porque nesses casos eu já teria o raio, certo? Só lembrar aqui, ó, pessoal, se eu calcular a distância entre AC, eu descubro o raio. Se eu calcular a distância entre BC, eu também descubro o raio. Só que, se eu usar os pontos A e B, eu vou descobrir o diâmetro. Se eu usar essa opção, depois que eu tiver o valor do diâmetro, só vou dividir por 2 e tenho o raio. E por último, seria a equação da circunferência. Então, eu fiz aqui o desenho só para mostrar a vocês qual seria o passo a passo da resolução. Então, vamos lá. Como os pontos, as curvas, a reta e a curva, têm pontos em comum, então nós vamos encontrar a interseção entre eles. A interseção, pessoal, nada mais é do que resolver um sistema. Só que esse sistema ele é do segundo grau. Então, eu posso ter mais de uma resposta. Então, como é que eu resolvi essa questão aqui? Estou repetindo essa segunda equação, só que eu vou substituir o y por x ao quadrado. Então, o que acontece aqui? O que eu vou ter? Eu vou ter uma equação de segundo grau. Aí eu não sei se vocês vão querer resolver por delta, por x ao quadrado, do jeito que vocês quiserem. Mas eu devo resolver a equação de segundo grau. Quando eu resolvo a equação de segundo grau, eu encontro dois valores para x. Certo? Vou ter o x' e o x, duas linhas. Quando eu descubro esse menos 2, eu substituo aqui e vou encontrar 4, formando o primeiro ponto. E o outro valor de x eu também vou substituir aqui, encontrando y igual a 1 para formar os dois pontos. Então, eu encontrei o que, pessoal? Os dois pontos que são extremidades da circunferência. Depois da extremidade, nós vamos para o ponto médio. Como os pontos A e B são extremidades de um diâmetro, o ponto médio desse diâmetro representa o centro da circunferência. Só lembrar, somos dois valores de x, aqui, divido por 2. Somos dois valores de y, também divido por 2. Como foram frações os resultados, eu não preciso dividir para deixar decimal, a não ser que você tenha uma maior facilidade com números decimais e prefira. Com os dois pontos A e B também, eu quero descobrir o raio. Olha só como eu fiz aqui. Eu estou dizendo que o raio é metade da distância entre os pontos A e B. Então, quando eu calculo essa distância, eu tenho um diâmetro. Ok? Ó, a distância de A e B é o diâmetro. Então, eu vou calcular normal esse diâmetro e depois eu divido por 2. Aqui dá menos 3 ao quadrado 9. Aqui dá 3 ao quadrado 9. Isso aqui dá raiz de 18. Raiz de 18 é o quê? 3 raiz de 2. Por amor de Deus, pessoal, lembrem, pega o 18, fatora direitinho para não ter problema. Então, eu já tenho o centro, certo? Eu já tenho um centro e já tenho um raio. Feito isso, eu vou substituir. Preferirmos aqui substituir na equação reduzida e depois, como é que eu posso dizer? E depois desenvolver os produtos notáveis. Se não quiser fazer desse jeito, não tem problema nenhum. É só colocar na fórmula de equação geral que teremos o mesmo resultado. Então, vamos lá. Ó. Valor de x, valor de y, valor do raio.
quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso aqui corresponde. Aqui também, quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui nós temos também 3 ao quadrado 9, raiz de 2 ao quadrado 2, 2 vezes 9, 18. Então, vou organizar a equação. Primeiro o valor de x ao quadrado, depois o valor de y ao quadrado, depois o valor de x, depois o valor de y e depois os termos independentes. Olha só. Facilita aqui, pessoal, porque os denominadores são iguais. Então, 1 mais 25, 26. Esse 18 passa negativo. 26 menos 18, 8. Dividido por 4, 2. Então, a questão é a alternativa E. Olhe que essa questão ela envolve praticamente tudo que nós temos, né? Ele vai de ponto médio, distância entre pontos, até chegar na equação da reta. Essa questão ela é muito interessante, pessoal. Vamos lá, mais uma. Ele quer a distância, dessa vez, de um ponto ao centro da circunferência. Então, se ele quer a distância de do ponto ao centro, é óbvio que eu vou ter que descobrir quem é o centro dessa circunferência. Já resolvemos algumas delas, né? Nós vamos comparar os valores de x. Encontro que A é 5. Vou comparar os valores de y. Encontro que B é 3. Como ele quer a distância do ponto ao centro, não teria necessidade de eu descobrir o raio. Eu vou fazer aqui a parte do raio só para a gente poder comparar qual é a posição deles. Então, olha só. Como eu já sei que o centro é 5, que dá ao quadrado 25, B, 3 ao quadrado 9, esses 25 cancela com esse, e nós temos que menos r ao quadrado é igual a menos 9. Ou seja, descubro que o raio é 3. Só que não é importante isso, ok? Até coloquei aqui que para a resolução dessa questão não é necessário encontrar o raio da circunferência. Vamos usar apenas para ver a posição relativa do ponto em relação à circunferência. Então, pessoal, aqui eu tenho o centro e o raio. E essa distância aqui é o que pede no enunciado. A distância do ponto P ao centro. Então, olha só. 5 menos 2, menos com menos, mais 3 menos 3, isso aqui dá 0. Então, 7 ao quadrado, 49, raiz de 49, 7, letra B. Eu coloquei o raio só para a gente ver isso daqui, ó, que a distância é maior que o raio. Então, se a distância é maior que o raio, o ponto ele é externo. Então, tenho a circunferência aqui, eu tenho um centro aqui, e vocês podem olhar que o meu ponto P da questão ele é externo, e a distância é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questão D. Posição relativa de ponto e circunferência. Mais uma. Página 16, questão 7. Ele quer a equação da circunferência com centro no ponto e é tangente à reta de equação. Então, olha só. Ele está dando a questão de reta e circunferência. Como eu já tenho o centro da circunferência, que é 2 e 3, eu já posso ter ideia de qual dessas aqui ela não pode ser. Então, as únicas opções que ficariam seriam letra B, 2 e 3, está vendo aqui onde foi substituído, e letra D, que também tem 2 e 3, no caso fica negativo por conta da fórmula, certo? Então, resta eu saber se o meu raio é 13 ou se meu raio é 5. Preste atenção na palavra tangente. Aqui eu tenho a circunferência. Aqui eu tenho um centro no ponto 2 e 3. E aqui eu tenho, ficou claro, mas eu acho que dá para ver. Aqui eu tenho a reta representada por essa equação.
Então, se eu calculo a distância do ponto A, que é o centro, a reta, que eu disse aqui, marquei como ponto B, eu estou nada mais, nada menos do que encontrando o raio, que era justamente a informação que precisamos saber, se vai ser 13 ou se vai ser 5. Então, vamos lá. Eu já tenho o ponto, que é o centro da circunferência, e tenho a reta. Para isso, devemos usar a a fórmula que encontra a distância entre o ponto e a reta. Então, vamos lá. A, B e C são os coeficientes da reta, ou seja, 1, 2 e menos 3. Olha aqui, ó. A é 1, B é 2, C é menos 3. O ponto centro da circunferência 2 e 3, ele vai ser o x0 e o y0. Novamente aqui, ó, valor de A 1, valor de B 2. 2, aqui dá 6, 2 mais 6, 8, 8 menos 3, 5. 1 mais 4, 5. Raiz de 5. É necessário racionalizar? A pergunta é essa. Não. Por que não é preciso racionalizar? Porque quando eu for substituir na equação geral ou reduzida da reta, nós temos aqui que isso, que é o raio, vai ser elevado ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é 25, raiz de 5 ao quadrado é 5. 25 por 5, temos que o nosso raio é 5. Então, pessoal, eu espero que tenha ajudado aí na revisão. Vamos fazer uma prova na próxima semana. E lembrando, qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp ou liguem, sei lá. Estudem e tenha uma boa prova. Valeu, pessoal!